Olá a todos, meu nome é Beatriz, esse é o canal Tarô no Âmago. Hoje eu vou trazer uma leitura um pouquinho diferente, tá bom? O que acontece? Como vocês estão vendo ali, a carta da morte, ela tá, né, bem aqui à vista. Não temam, não temam, tá? Eu vou explicar. Esses dias eu fiz uma carta do dia, né, uma postagem carta do dia, e saiu a carta da morte. Como a maioria das pessoas já sabem, né, porque quem consome tarô, né, sabe que a morte, ela não vai falar necessariamente de morte física, de coisas ruins, né? Muitas das vezes ela fala de coisas que têm que ser finalizadas e tudo mais. E a mensagem que eu deixei nessa carta do dia foi sobre a aceitação, que a gente precisa aceitar o fim, né? Para que o novo possa chegar e a gente se permitir viver coisas novas. Eu apaguei um pouco depois, por quê? Numa carta do dia, né, numa postagem de carta do dia, a gente não tem como explicar a fundo o que a gente está querendo dizer. E muitas das vezes uma pessoa em vulnerabilidade, que já está pensando em desistir, já está pensando em deixar assim, né, algo que não necessariamente é o que tem que ser feito, ela poderia levar o pé da letra e não ser legal. Então eu resolvi excluir e trazer um vídeo, né, mais completo para falar justamente sobre essa questão da morte. E eu vou fazer uma tiragem, vai ter tiragem, tá, gente? Sobre o que precisa morrer, o que precisa finalizar na sua vida, o que você precisa deixar para trás, ou o que você precisa aceitar, que é o fim, tá? A morte, eu trouxe ela aqui do meu outro deck, eu tenho 2 decks de Waite, né? Eu trouxe ela aqui para não mexer no deck, né? A carta da morte, ela é uma carta que à primeira vista, ela causa medo, né? Ela causa temor. Por quê? Porque a morte a gente logo encara como algo, né, que vai finalizar. É um fim. Mas muitas das vezes a gente não quer que as coisas acabem, né? A gente não quer finalizar os ciclos. E é muito doloroso. A morte, quando a gente vivencia a morte de alguém, uma pessoa querida, ou às vezes nem é alguém conhecido, só de você saber que alguém morreu, bate uma tristeza, bate uma lamentação, né? Então, assim, a carta da morte, à primeira vista, ela traz esse sentimento. É o sentimento de perda, é o sentimento de luto, né? Então, assim, causa esse temor, causa essa repulsa, né? Ninguém quer ver a carta da morte caindo no seu jogo. Exceto se você quiser já, tô esperando que algo termine na minha vida. Aí cai a carta da morte e você fica feliz. Mas, num geral, a gente não quer finalizar, a gente quer que as coisas deem certo, de um jeito ou de outro. Tá tudo dando errado, tá tudo mostrando que não é aquele caminho que se tem que seguir, mas a gente quer que apareça a solução. E não que a resposta seja, olha, não tem mais o que fazer, acabou. E quando chega essa resposta? Acabou, não tem mais o que fazer nisso, não tem como salvar. É o fim. A gente faz o quê? A gente sofre. A gente entra em estado de negação. A gente não quer aceitar o fim. Então, a carta da morte, ela vem pedindo o quê? Aceitação. Aceitação. Não significa que a gente não vai sofrer pelo fim. O fim, ele traz inevitavelmente algum tipo de sofrimento. Mesmo quando é algo que a gente espera que acabe. Porque fica um espaço vazio daquilo que se foi, né? Porque assim como a vida de alguém que a gente perde, muitas coisas na nossa vida não podem ser preenchidas por outro, pelo menos não de imediato. Então fica aquele vazio. Você às vezes está acostumado a vivenciar aquela situação, você está acostumado com aquela pessoa na sua vida. E aqui eu não estou falando de morte física da pessoa, tá, gente? Eu estou falando de, por exemplo, um relacionamento que chega ao fim, porque já não tem mais para onde ir, já não dá mais para salvar o relacionamento. Acabou. E você precisa aceitar que terminou. Você precisa aceitar que aquela fase, aquele relacionamento chegou ao fim. Assim como muitas das vezes a nossa própria vida. A gente nasce, nós somos bebezinhos, a gente se torna criança. Depois a gente se torna adolescente. E aí a gente começa a se tornar adulto. Só que a transição, muitas das vezes, essa fase, ela vai trazendo um amadurecimento. E muitas das vezes a gente está lá com 30 anos na cara e não aceita que não é mais adolescente.
E às vezes não é uma coisa consciente, não é uma pessoa de 30 anos se sentindo ali, vivendo como um adolescente. Mas ela não aceita que a vida dela agora exige uma outra postura, uma outra forma de lidar, uma outra forma de enxergar as coisas, né? Exige uma maturidade que antes ela não tinha necessidade de ter, porque era adolescente. Você tem seus níveis que você tem que vivenciar durante a vida. Então, às vezes, a gente não quer aceitar que cresceu, que se tornou adulto, que se tornou mãe, que se tornou pai, que se tornou esposo, esposa. A gente quer continuar sendo filho, né? A gente quer continuar vivendo a vida de antes, que as responsabilidades eram outras, eram bem mais simples, eram bem mais fáceis. E agora, quando a gente aceita essa nova vida, essa nova responsabilidade, as coisas aparentemente se tornam mais difíceis. Só que se a gente negar aquilo ali, vai continuar sendo doloroso, você vai vivenciar sempre esse luto, porque você não tem como voltar a ser o que era antes e não tem como continuar sendo aqui, vivendo nessa situação. Você vive um luto infinito que precisa terminar para que você possa abrir espaço para o novo. Entende? Você precisa aceitar a finalização. Ah, mas então eu tenho que de um dia para noite. Às vezes não acontece do dia para noite. Tem coisa que é, você tem que aceitar e acabou. Mas também existe um processo. Depois da morte, a gente tem a carta da temperança. Tem até um vídeo que eu assisti na Primavera do Tarô do Ney Naif, né? Uma palestra, que agora eu não me recordo o nome do palestrante, mas eu vou pesquisar e eu vou colocar na descrição do vídeo. Ele fala sobre Depois da Morte a Temperança, é o nome da palestra, e eu acho que ele tem nos canais dele. Que depois que você tem a perda, você tem todo aquele processo de lidar com isso, de você aceitar a nova realidade. Leva, sim, muitas coisas levam um tempo, porque é doloroso o processo. Então você tem todo aquele momento da temperança para poder aceitar esse novo lugar, aceitar essa nova situação, tá bom? Então, sim, aceite o fim. Entenda que é necessário isso acabar na sua vida, isso finalizar, para que você possa vivenciar o novo, para que você possa vivenciar coisas novas. Sabe que muitas das vezes nós temos medo de finalizar a miséria, a dificuldade? Isso pode parecer uma coisa ridícula. Como assim? Ninguém quer viver nisso. Às vezes a gente tem medo do sucesso. Por quê? Porque o sucesso, ele vai trazer para você responsabilidades que aqui no fracasso você não tem. Vai exigir de você uma disciplina, uma postura totalmente diferente, para que você mantenha o seu sucesso também. Porque o sucesso por si só, ele não tem como ser eterno, ele tem que ser mantido, né? E isso, gente, eu tô falando em vários setores, um relacionamento, por exemplo. Para você fazer um relacionamento dar certo, não é só você encontrar a pessoa, começar a namorar e acabou. Você tem que alimentar aquele relacionamento, você tem que estar sempre trazendo coisas para quebrar a rotina, né? Para que essa paixão não morra. Porque se não morre, você pode até estar com a pessoa ali porque você não vai terminar, é um relacionamento bom, mas é um relacionamento morno. Então, para que ele esteja realmente no auge, no ápice, você precisa estar sempre alimentando aquela chama. Você precisa estar fazendo isso, né? Então, muitas das vezes a gente tem medo de dar esse passo, de sair do ponto em que a gente está e vivenciar o sucesso, vivenciar o novo. Então a gente fica travando essa finalização, essa mudança, essa transformação. A morte, né? Muitas pessoas sempre trazem isso. A morte é a transformação. Sim, mas ela é a transformação de algo que finalizou. Você finaliza definitivamente algo, tá? Por exemplo, uma pessoa que vive no fracasso financeiro e ela transforma a vida dela e começa a ter sucesso financeiro, ela vai finalizar muitas coisas na vida dela. Hábitos, costumes, né? A própria rotina da vida muda, porque ela tem o trabalho, tem outras responsabilidades, outras coisas. Então, é uma mudança muito, às vezes, que é uma ruptura total na vida da pessoa, uma mudança drástica, né? E aquilo a vida que era antes não tem mais como ser vivida. Seja a tranquilidade de estar em casa todo dia sem fazer nada. Não tem mais como, porque agora você tem um trabalho que toma seu tempo, você tem toda a situação
que toma o seu tempo ali. Então, qual era o cerne, né, da mensagem da morte que eu queria trazer? A gente precisa entender que fins são necessários e inevitáveis. Assim como a morte em vida, a morte das pequenas coisas da nossa vida, dos ciclos, né, das situações que já não agregam, que já não tem mais nada a ver com a nossa vida, a gente precisa aceitar esse fim. E ele vai ser inevitável. Ele pode ser tranquilo, você passa pela morte, tem o sofrimento, tem a dor, mas com a aceitação você pula para a temperança e você vai lidando com aquela situação ali, trazendo ali, né, conciliando as coisas, trazendo um acalento, né, e vivenciando ali aquele luto para superar, para superação. Mas quando você não aceita, você vivencia a morte sempre. Você tá ali, é um morto-vivo, um zumbi, que não tem mais vida, porque aquilo ali já foi, já acabou, mas também não é nada diferente, não tem nada novo, porque você continua tentando insistir naquilo que já acabou, tá? Então essa é a mensagem, aceitar o fim. Às vezes é necessário aceitar o fim e entender que você tem que se abrir para novas coisas virão, pode ser diferente, pode transformar totalmente a sua vida, mas do que você tem medo? Realmente, o que você está perdendo? Analisa. Muitas das vezes a gente se prende a coisas e não deixa ir, mas aquilo já não tem mais sentido, você não está perdendo nada, na verdade. Às vezes a própria perda já é um ganho, se você parar para pensar direitinho, tá bom? Então, bom, eu já falei muito, né? Espero que vocês tenham ficado até aqui para ouvir essa mensagem. E agora eu vou trazer aqui no tarô, né, o que você precisa deixar. O que você precisa deixar para trás, né? Qual é a situação aí na sua vida? O que você precisa entender? O que você precisa... Ó, enforcada aqui caindo, né? Estagnação, deixa para trás a preguiça, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui o que você precisa deixar, qual é a mensagem aí com relação ao que você precisa deixar para trás, ao que você precisa entender que já se encerrou, ao que você precisa aceitar, tá bom? Vamos lá. As de copas. Opa. 5 de copas e um enforcado. O enforcado queria vir de qualquer jeito. Aqui, como você vê, existem oportunidades surgindo na sua vida, tá? Existem coisas aparecendo, existem novidades, tá bom? Coisas sendo oferecidas para você. De bandeja. Só que aqui, olha a sua lamentação. A lamentação te impede de prosseguir. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar isso que está vindo como uma coisa boa, porque você está preso, sofrendo por aquilo que já não está mais, que já foi. Entende? Aqui, o 5 de copas, ele é o próprio luto, né? Ele é a própria dor da perda. É você sofrendo ali naquele momento. Só que você está preso a esse momento de sofrimento. Sabe-se lá há quanto tempo. Isso pode ser recente? Pode. Você vai vivenciar o seu momento de luto? Vai, eu não estou dizendo para você não vivenciar, tá bom? Mas não se deixe estagnar, não se deixe aprisionar por conta desse sofrimento, porque as coisas continuam surgindo para você, tá bom? As coisas continuam vindo na sua vida, oportunidades continuam surgindo, então não se deixe paralisar pela dor da perda. Não se deixe paralisar. E isso vale para qualquer aspecto da sua vida, tá bom? Mesmo para as pessoas que estão enfrentando um luto mesmo, tá? De ter perdido alguém. Porque o que acontece? A gente sofre, obviamente, pela pessoa que a gente perde, um ente querido, alguém amado. Mas a vida, ela precisa continuar. Isso é um fato. E não significa que do dia para a noite você vai estar lá sorrindo e alegre e vivendo boas coisas sem sentir a dor dessa perda, né? Mas aqui diz para que você não se aprisione a isso. Não viva lamentando a perda o resto da sua vida, né? Você merece também viver coisas novas, você merece viver, você está vivo, você merece viver, tá? Às vezes a gente, quando eu perdi a minha avó,
Eu me sentia culpada por sorrir. Quando acontecia alguma coisa que era engraçada e eu sorria espontaneamente, eu me sentia culpada, né? Porque eu pensava, nossa, eu perdi a minha avó e eu tô sorrindo. Mas olha, você acha que a minha avó ia querer me ver triste e carrancuda pro resto da vida só porque eu a perdi? Pode parecer uma mensagem assim forte, e é, né? Mas a gente precisa entender que a vida ela continua, tá? E isso, nesse sentido do luto, no sentido de um relacionamento que se vai, de uma pessoa que sai da nossa vida e nos deixa, a gente precisa continuar vivendo. Uma hora, não tô dizendo pra você se lançar em um novo relacionamento de cara, mas uma hora surge alguém e você pode estar perdendo a oportunidade porque ainda tá lamentando aquele candango que se foi, tá? Vocês conseguem entender que na vida nós vivenciamos muitas mortes? Muitas. Algumas maiores, outras menores. Mas muitas finalizações a gente vive na vida, tá? Então aqui é isso. O novo, ele vai se apresentar ou já se apresentou. E você continua se lamentando pelo que você perdeu. E você continua aí se mantendo, sabe? É como se você não sentisse que é merecedor de viver algo novo. E aí você se mantém nessa posição de enforcado, de não ação, né? Você limita a sua própria ação para que você não alcance esse novo. Porque talvez você não se sinta digno disso, tá? Você acha que não é merecedor, que você tem que sofrer mesmo. Talvez alguém tenha colocado isso na sua cabeça, né? Mas olha, aqui fala sobre... Olha, nós temos aqui situações de conflitos de ideias, né? Coisas ali que vão contra o que você quer, né? É uma situação de o que você precisa deixar, né? O que você precisa. Deixa para trás essas situações que não agregam, que não se complementam. É sempre um problema, é sempre um tentando fazer o outro... eu sou certo, você é errado, sabe? As ideias, elas nunca se batem, nunca dá certo, nada é construído, porque não tem aderência, né? Não tem conexão. Cada um tá indo para um lado, cada um tá tentando ali, ó, acertar o outro. Eu não cresço e não deixo você crescer, tá bom? E aqui, cara, você... Desculpa, gente, a gíria. Você tem potencial para buscar coisas novas, né? Existe aqui um potencial de buscar algo mais sólido, porque o que tinha aqui antes não era construtivo. Então você sai em busca de algo que possa ter uma base mais sólida, para que você possa construir, para que você possa acumular coisas positivas. O 4 de ouros, ele é muito visto muitas das vezes como apego, né? E aqui pode ser sim um apego ao que você já tinha, né? Você querendo ali, você não querendo abrir mão, né, daquilo que você já construiu, mesmo que muito pouco, né? Mas aqui existe o potencial de ir buscar coisas novas, de ir construir algo que realmente te dê uma segurança, que te dê ali uma base sólida para que você possa conquistar outras coisas, né? Não adianta a gente ficar preso a uma vitória passada, né? Um dia deu certo, um dia foi bom, mas foi bom até o último dia? Às vezes não, tá? Então é muito importante aqui se abrir para buscar algo mais saudável, algo mais sólido, algo que vai te trazer aí mais segurança na vida, tá bom? Você, lembrando, é uma leitura coletiva, então você leva aí para sua realidade, tá bom? Vamos finalizar aqui. 10 de espadas, como você vê, a própria finalização, né? Olha, aqui fala sobre um processo de autossabotagem, tá? Onde a perda te aprisiona, né? A perda, ela faz com que você pense que você tem que ficar naquela ali. É aquilo que eu falei antes, né? Você se sente... ou outras pessoas te manipulem, tá? A você acreditar que você tem que ficar preso nesse sofrimento. Você não é digno de coisa melhor. As pessoas te fizeram acreditar nisso, tá? E você acredita. Você acredita nisso. E você continua vivendo nessa situação de sempre que você ganha algo, você se sente culpado.
porque você vê que outras pessoas perderam, assim, não é, aqui eu não tô falando em ganhar em si, às custas do outro. Mas sabe, quando você é uma empresa que tem uma concorrência, aí você começa a dar certo, a concorrência não dá tão certo assim, aí você se sente culpado. Que, poxa, será que eu mereço? Entende? Existe aqui um sentimento de não merecimento, tá? Um sentimento de que você tem que sofrer, de que você tem que passar pelas dificuldades. Mas isso precisa terminar, tá? Isso tem tudo pra acabar nesse momento, tá? Porque a gente já tem um 10 de espadas aqui finalizando, tá? Então você tem tudo pra poder finalizar esse ciclo. Basta você aceitar, entender o que é que te limita, qual é a crença que te limita, se é a do não merecimento, vai buscar dentro de você aquilo que está te limitando. É só o sentimento da perda? É você estar preso a esse sentimento daquilo que já se foi, daquilo que já não é mais, né? É uma insegurança, talvez, de conseguir conquistar algo novo, de conseguir construir algo sólido por você mesmo, entendeu? Então, é isso que você precisa deixar, tá? Você precisa deixar para trás aquilo que só te traz sofrimento, que só te traz sentimentos negativos. E vamos agora finalizar com um conselho, uma mensagem aqui. Eu vou trazer o oráculo das intenções. Eu trouxe na leitura semanal, vou trazer aqui para vocês também, tá? Deixa eu tirar essa morte daqui. Já cumpriu o seu papel, né? Agora é hora de finalizar. Vamos lá. Uma mensagem do oráculo das intenções aqui, para quem se conectou com esse vídeo. Vamos lá, uma mensagem para você. Opa! Essas cartas, elas são um pouquinho grandinhas, né? Às vezes escapole, mas vamos lá. Uma mensagem. Caramba, gente, se fosse combinado, não seria tão certo. Aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Vamos ver aqui a mensagem que traz no livro? Mas a aceitação é a palavra, né, gente? Vamos ver aqui, a aceitação. Deixa eu achar. Aceitação. Achei. Esta carta vem convidar você a abraçar-se e acolher-se com carinho e amor por tudo que você representa. Você é uma alma única e importante para o grande movimento sagrado. Reconhecer sua importância e compreender o significado de sua existência é o que este momento pede. O mantra para você é: busco em mim tudo o que preciso para uma vida plena. Busco em mim tudo o que preciso para uma vida plena. O que a gente tem aqui, né, gente? Você é importante. Você é importante. Você tem em você tudo o que você precisa para você poder crescer, para você poder evoluir, tá? Olhe para você com carinho, com amor, que você merece, tá? Então, entenda que você é importante, você tem importância. Por mais que as pessoas digam para você que você não é, você tem sim a sua importância. Então, deixa para lá essa insegurança, deixa para lá essa dificuldade em aceitar-se como você é e acolha-se, tá? Cuide de você mesmo. É isso que o momento pede para você. Cuide de você mesmo. Lide aí com as suas perdas. É hora de se acolher. A perda foi dolorosa? Se acolha. Acolha a sua dor. Cuida desse momento, tá bom? Para que você possa entender que você é realmente importante, que você pode vivenciar coisas melhores, que você pode superar essa situação e viver algo ainda maior, ainda melhor, tá bom? Eu agradeço a todos que ficaram até aqui, né? Essa mensagem, ela pode ter sido um pouco forte, né?
É um pouco diferente do que eu venho fazendo aqui no canal, mas eu senti realmente que eu deveria trazer essa mensagem e eu espero que ela chegue aí pro coração de alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem, tá? E traga algum tipo de conforto, algum tipo aí de acolhimento, tá bom? Muito obrigada a todos. Até a próxima. Boa sorte.